Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. Opa, tá travando, daqui a pouco volto. E aí, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá vendo, né? Meu computador tá parecendo uma carroça já, porque já chega agarrando, meu Deus do céu. Brincadeiras à parte, meus queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bora falar de Fluminense, bora trazer as atualizações do maior de todos. Mas, por favor, não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, né? Se inscreva. Estamos com quase 94 para 95. Eu já tô perdido, né? É muita gente. Que bom. Né? Então se inscreva, ative esse sininho tricolor e não esqueça de, por favor, arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei e vambora. Queridos, vamos trazer as novidades do Fluminense e eu queria trazer uma reflexão com vocês também, aproveitar aqui nesse vídeo, né? E eu acho que eu já vou começar por ela, né? Não é tão importante, mas a grande questão é que o pessoal fala aí, né? Não, mas o dinheiro, ele é muito bom no futebol. Para fazer um bom futebol, a gente precisa de muito dinheiro. Eu concordo. Eu não acho que é errado, não. Eu acho que quanto mais dinheiro você tem, mais chances você tem de acertar. E se errar, você tem dinheiro suficiente para tentar de novo, né? Dificilmente uma pessoa que tem ali né, um dinheiro limitado para fazer certas escolhas, né, quando erra pode fazer outra, né? O Fluminense sofre muito com isso, porque o Fluminense é um time limitado financeiramente. Porém, este ano ficou muito claro que derramar muito dinheiro não é sinônimo de vitória, tá? E do que eu estou falando, meus amigos? Estou falando só do Palmeiras da Leila, tá? Aqui, um cara que respeita muito a Leila, tá? Não estou falando mal da Leila, só estou dizendo que o Palmeiras de 2025, ele é aquele Palmeiras que, se tu olhar, meu amigo, ele vai servir como parâmetro no sentido de, ó, fazer bons investimentos é sempre muito bom. Gastar, mas não é sinônimo que tu vai conquistar, né? Só para você ter uma ideia, eu perguntei pro Krog aqui e a gente vai ter um número assustador. Se tu tá sentado, eu espero que sim. Só para você ter uma ideia. O Palmeiras, no ano de 2025, investiu em contratações 700 milhões de reais. Galera, só para você ter ideia de quão absurdo é esse número, a dívida do Fluminense tá na casa dos 800 milhões. O Palmeiras, só de investimento de jogador, investiu quase a dívida do clube. E convenhamos que se o Fluminense não tivesse essa dívida, a gente estaria voando, tá? Que a dívida realmente é um grande passivo que atrapalha as projeções do Fluminense. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Para te mostrar que só dinheiro também não adianta. Apesar de ser importante, apesar de dar uma vantagem, mas se tu não usar bem esse dinheiro, não adianta. Aí a pergunta é, será que o Palmeiras investiu mal? Alguns nomes que você pode ver aqui é o Vitor Roque, né? Que o Palmeiras gastou só no Vitor Roque 155 milhões. No Paulinho, esse aqui foi o maior tiro no pé do Palmeiras, apesar de gostar muito do Paulinho, apesar de achar que o Paulinho é jogadoraço. Mas, cara, o Palmeiras gastou 110 milhões em um jogador que estava ali com problemas, né, já físicos, e depois não melhorou e até hoje não joga, né? Nem sei quando vai jogar, talvez só na próxima temporada. Então, assim, foi um investimento que não faz sentido. Aí tem o Sousa, né, que foi 85 milhões, Facundo Torres, Andrés Pereira, né, que era do rival, né? Aí eles trouxeram também. Então, assim, aqui o Kroc até fala, ó, nenhum título conquistado, vice na Libertadores e eliminações precoces. E hoje vai ser provavelmente vice de novo. Hoje, muito provavelmente hoje, o Flamengo vence e conquistará o Campeonato Brasileiro. Então, assim, isso aqui é tão bizarro que mostra, galera, que muito cuidado de tipo, não, o Fluminense agora tem dinheiro, porque ter o dinheiro apenas não garante que o Fluminense vai fazer as melhores escolhas. Por exemplo, o Fluminense pode pegar o dinheiro que tem e gastar muito dinheiro em um jogador que
não muda nada. Então, assim, o que é o ideal? Você ter dinheiro e esse dinheiro for usado de forma inteligente, com pessoas capacitadas, com pessoas que entendem o que estão fazendo. E aqui não é um vídeo eu tentando falar que quem tá no Fluminense não entende. Não é nada disso não, tá? Não é nada disso não. Até porque eu acho que o Fluminense pode ter erros, mas tem muitos acertos também. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer da questão do falar que tá rico, que tem dinheiro, agora tem dinheiro. Meu amigo, dinheiro por dinheiro, só o Palmeiras essa temporada gastou 700 milhões. Cadê o título? E no fim das contas, sabe o que eu acho que é? Que chega a ser engraçado? No fim das contas, o que vale é o que tu conquista, irmão. É isso que vale. É isso que fica pra história. Não vai ter nenhuma premiação pro Palmeiras por ter investido 700 milhões. O que vai ficar é investiu tanto, mas não conseguiu ganhar nada. Isso é complicado. Não tem como não criticar o planejamento aqui nesta situação, tá? Agora, é claro que talvez esse investimento que fez pro ano de 2025, com os jogadores que vieram pro ano de 2025, o mesmo planejamento pode funcionar para 2026. Acontece, o futebol é isso, os jogadores evoluem, né? Quem tá ali ajusta e as coisas melhoram, traz mais uma peça ou outra, aí vai acabar compensando. Mas pensando nesse recorte desse vídeo de 2025, fica muito claro que apenas ter dinheiro, né, também não garante nada. Como nunca garantiu. Por isso que eu digo, é importante sim o Fluminense correr atrás de ter condições financeiras, ter dinheiro novo, né? Partir aí para ter condições, mas é aquilo, usar o dinheiro sempre com muita inteligência e muito planejamento. Porque dinheiro jogado ao vento também não dá resultado nenhum, beleza? Bom, e vamos lá. Uma informação, galera, que passou assim despercebido por mim foi a informação do meu querido amigo Vitor Lessa. Lessinha, hein? Eu não vi. Eu tô aqui no GE, porque o GE que soltou, eu lembrei que teve essa informação mesmo, que o João Neto pode voltar ao CRB, o CRB, o time alagoano, né? Ó, a informação foi dada inicialmente pelo nosso querido Lessa. E a gente tem aqui uma volta dele. Cara, sabe o que eu acho? E por que eu tô soltando aqui? Porque alguns torcedores do Fluminense que acompanham o canal do Flu sabem o quanto que a gente gosta de acompanhar a base também. Então muita gente lembra do João Neto, né? E acabou que o João Neto tá treinando no CT, né? E não vem ganhando oportunidades e talvez não sei se não esteja demonstrando algo ou não. Mas mais um que deve deixar o Fluminense aí. Lembrando que ele tem contrato até 2027. Para quem não lembra dele, ele é centroavante, tá, pessoal? Ele joga ali na posição do 9, tá? Mas Fluminense optou aí mais por liberar o jogador do que oportunizá-lo, né? Talvez ali viu alguma dificuldade, eu não sei, aí estou especulando, mas a verdade é que ele está deixando ali o Fluminense. Vale destacar essa parte aqui da matéria do GE, né? Foi até a redação do GE que entrou em contato com o executivo, né? Quem cuida do futebol lá do CRB, e ele respondeu assim: entendo que é trabalho da imprensa, mas não confirmo nenhum nome, nem que sim e nem que não. Então, assim, essa vida de imprensa é difícil pra caramba, né? Os caras, tu tem informação, os caras não entregam, não. Não entrega. Mas eu, como falo, né? Confio muito na pessoa que trouxe essa informação. João Neto, muito provavelmente está indo mesmo para a CRB, onde já jogou e é onde viveu o seu melhor momento, né? Eu acho que lá ele vive o seu melhor momento. Fez gol importante da classificação, se eu não me engano, do CRB na Copa do Brasil e tudo mais. Então lá eu acredito que ele vai brilhar e torço aí pro moleque de Xerém. Como eu disse, ainda tem contrato até o fim de 27, né? Vamos ver aí o que ele consegue apresentar lá no clube alagoano. E eu acredito que agora, galera, a gente vai ter vários times ou vários jogadores que não vêm sendo utilizados e vão começar a dar linha na pipa aí, né? Para outras equipes, beleza? Mas vamos lá. Galera, a gente conseguiu informações juntamente com nós, Hora do Flu, né? Thiago Manolo, bastidores. A gente conseguiu trocar uma ideia com o Juliano Fusca, né? Ele é do canal Tetris
Oficial. Que canal é esse? É um canal que cobre o Atlético Paranaense. E o que aconteceu nesses dias? 3 jogadores do Fluminense foram vinculados ao Atlético Paranaense, né? Os jogadores foram Fuentes, Otávio e Igor Rabelo, né? A gente até comentou mais cedo do Igor Rabelo aqui. Bom, vamos lá. Conversando com o setorista Juliano Fusca, eu já quero agradecer ele aqui, né, por ter conversado com a gente, conversou com o nosso repórter Thiago Manolo. E, cara, ele explicou muita coisa, tá? Sobre Fuentes, vamos começar sobre Fuentes, que é o lateral esquerdo, né? Que eu até acho que às vezes é utilizado, às vezes não, né? A gente tem aqui Fuentes, mas já saíram ali informações que ele não ficaria, que não faz parte dos planos e tudo mais. Se eu não me engano, foi do Wilson, do Central. Mas, assim, o que a gente tem aqui é o seguinte: o Atlético procurou, tá, o staff do jogador, mas ainda não existe nada formal com o Fluminense. Então, gente, olha só, hein? Esse caso aqui eu acho que pode rolar realmente alguma coisa. Porque às vezes acontece isso, né? Eles primeiro procuram o staff do jogador para saber se existe a possibilidade, se existe o interesse do atleta, tá? Até aí não é nenhum tipo de problema, tá? Aliciamento é outra parada, tá? Aliciamento é outra história. Isso aqui não. É sondar. Cara, pra que eu vou fazer uma proposta pro Fluminense se o Fuentes não quer vir pra cá? Se o staff do jogador não acha uma boa ele ir pro Atlético Paranaense? Então, seria energia gasto de forma errada. Com isso, você tem Fuentes. Agora a gente não sabe se o Fuentes já deu um sinal verde ou não, mas isso provavelmente a gente vai ver nos próximos dias. Porque segundo o Juliano Fusca, para o nosso querido Thiago Manolo, bastidores, né? Que é tudo aqui, Hora do Flu, a gente ouviu isso. Que ele procurou o staff, mas com o Fluminense ainda não tem nada, no sentido de não chegou proposta para o Fluminense em relação a Gabriel Fuentes. E se o Fuentes dizer que topa, muito provavelmente o Atlético virá para o Fluminense e tentará negociar. Como eu disse, Atlético e Fluminense que tem, ó, uma excelente aqui, ó, parceria, ó. Os Petralha e Mário Bittencourt são bem unidos aí. Então, eu acredito que não fica só aqui. Acho que com a proximidade que tem as diretorias, pode acontecer até algum negócio. Se não for o Fuentes, pode ser outro, né? E sobre o Filipinho, né? Que o Fluminense estaria interessado no Filipinho, que a gente ouviu lá do Fusca, do Juliano, é que isso aí é do mercado, tá? Isso aí é especulação do mercado. Então, a gente não sabe confirmar mesmo se o Fluminense já teve o interesse no Filipinho, ou ainda tem um interesse, ou ainda quer. Isso aí a gente ainda vai ver mais a fundo em breve. Outro nome que ficou sendo falado foi do Igor Rabelo. Aí do Igor Rabelo, galera, é o seguinte. Segundo o nosso querido Fusca, o Igor Rabelo que tá aí, vou botar na tela porque eu acho que ele jogou tão pouco que eu acho que as pessoas não conhecem o Igor Rabelo. Então eu vou colocar a foto aí, beleza? Chegou ao Fluminense tem pouco tempo. Segundo a informação nossa aqui, é que não tem nenhuma movimentação vindo do Atlético até agora para Igor Rabelo. Se o Fuentes teve uma sondagem ao staff do Fuentes, no Igor Rabelo não tem nada. Talvez tenha um interesse interno, que ainda não foi externado, mas vamos aguardar. Mas movimentação não teve nenhuma. E o último foi o Otávio, tá? O Otávio, eu acho que eu separei até uma fotinha aqui do Otávio para mostrar para vocês, mas eu acredito que todo mundo sabe quem é o Otávio, né? Já o caso do Otávio é o seguinte: o volante foi monitorado, mas a negociação não deve avançar. Foi isso que a gente ficou sabendo junto com o Juliano aí. Que o Atlético até que queria, né? O Otávio, mas não deve avançar. E por que não deve avançar? Também foi falado. Por questões físicas. O Fusca, isso ele falou lá no seu canal, né, no Tetris Oficial, se você tiver interesse, você pode se inscrever lá. Ele disse o seguinte, que o Atlético estaria procurando jogadores saudáveis. E como o Otávio teve uma lesão recente, né, no tendão de Aquiles,
Então esse nome estaria ali, entre aspas, descartado, né? Não deve haver negociação, porque pela falta, talvez, de confiabilidade na questão física do Otávio. Mas olha, eu falo aqui até ao vivo, tá? Isso é o que tá vindo, tudo isso que eu falei tá vindo lá do Paraná, tá? Mas assim, o Otávio, pô, se recuperou bem da lesão. Depois ele recuperou da lesão de forma recorde, tempo recorde, né? Foi bem cedo. Depois não teve mais nenhum problema. Ficou à disposição do Fluminense em várias ocasiões. Não vem ficando nos últimos jogos, eu acredito que seja mais por questão do próprio Luiz Francisco Zubeldia. Que Deus abençoe nosso mestre. Mas assim, é isso, cara. Então, não deve rolar aí a negociação com o Otávio, tá? Ah, Thiago, tu queria que o Otávio fosse pra lá, né? Não é questão de querer, não. É porque eu tô achando que o Otávio não vai ser muito utilizado. Então, talvez uma saída do Otávio abriria espaço pro Fluminense pra talvez trazer um outro jogador que agradasse ali a comissão, que fosse mais utilizado. É complicado. Ano que vem, meu amigo, é jogo pra caramba, tá? Então a gente não pode também ficar com um elenco muito enxuto, né? Aquele elenco muito justinho. Porque senão, meu amigo, acontece algum problema durante a temporada, a gente fica sem jogador em momentos cruciais. No mais é isso. Agradecer ao nosso querido Thiago Manolo, o pessoal do Bastidores do Flu, né, que conseguiu essa informação, trocar essa ideia aí com o Juliano Fusca. Juliano, tamo junto, meu querido. Muito obrigado aí por ter nos atendido. E é isso. Sei que é bom, né? A gente segue, apura informação do lado daqui do Fluminense, aí a gente apura informação dos outros lados. Lembrando que o Hora do Flu tá sempre atento ao mercado para trazer as informações para vocês. E em breve você vai ter essas informações aí também na telinha do seu celular. Se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês e você que chega até aqui no fim do vídeo. Você é muito importante na Hora do Flu. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.